Ok, meus amigos, olha aí, tá? Primeiro, boa tarde a vocês. Hoje nós estamos no dia 8 de junho, pessoal. Nós já estamos quase na metade do mês de junho, mas nós vamos vencer, com fé em Deus, certo? Espero encontrar todos vocês, né, com saúde, né, com paz e com conhecimento, né? Também importante. Então, pessoal, eu quero primeiro parabenizar vocês, certo? Por essa resiliência, né, de vocês de estar conseguindo aprender, né, com as aulas remotas, né, as aulas remotas. Então, nós professores estamos fazendo o máximo, pode ter absoluta certeza disso. E nós vamos nos encontrar, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte com vocês. Pessoal do terceiro ano, olha aí, terceiro ano cidadão cidadã, escola cidadão cidadã, ensinando ser e saber, tá? Uma escola que eu gosto muito, tá? Trabalho há muito tempo no colégio, né? Somos um dos precursores aí e um dos colégios em que todos os professores, né, gostam justamente do ambiente escolar. Beleza, pessoal? Isso é público e notório, né? Os comentários que a gente faz por aí fora sobre o cidadão, sempre um colégio agradável de ministrar aula, tá? Isso, o colégio, lógico, só se torna agradável porque vocês, né, nos recepcionam muito bem, tá bom? Então, terceiro ano, espero que vocês tenham gostado da nossa última prova, né? Eu até homenageei alguns alunos lá na prova, né? Mas o próximo, não fique com raiva dos outros que não apareceram na prova, mas nós vamos colocar nas próximas aí. Beleza, pessoal? Pois bem, pessoal, hoje nós vamos trabalhar um assunto muito importante, certo? Chama-se isomeria. Tá? A gente vai ver duas partes, uma isomeria plana e depois isomeria espacial, né? Vamos mostrar depois para vocês. Então, o que significa isomeria? Iso significa dizer igual, meria partes. Então, partes iguais, né? São compostos completamente diferentes, mas representados pela mesma forma molecular. Em síntese é isso, tá? É um assunto que é bastante abordado nos vestibulares, tá? No Enem mesmo já veio várias questões falando da isomeria. Perfeito, pessoal? Então, nós vamos começar com a isomeria. Olha só, fenômeno através do qual dois ou mais compostos apresentam a mesma fórmula molecular e propriedades diferentes, em virtude da disposição diferente dos átomos da molécula ou da função. Então, qual é a condição básica para que dois ou mais compostos sejam isômeros? É apresentar a mesma fórmula molecular, pessoal. Compostos completamente, por isso, completamente diferentes. Por isso que no laboratório, por exemplo, não se pode colocar só a fórmula do composto, certo? Tem que colocar a fórmula e o nome. Porque se colocar a fórmula, pode estar designando compostos completamente diferentes, pessoal, em tudo. Então, mais uma vez, qual é a condição básica para que dois ou mais compostos sejam isômeros? Apresentar a mesma fórmula molecular. Tá bom? Vamos mais umas definições aqui, ó. Aqui é a divisão, né, da isomeria. Hoje nós vamos estudar a isomeria plana. Então, a isomeria se divide em isomeria plana e espacial. A isomeria plana, os isômeros podem ser diferenciados pela forma estrutural plana. A gente é perceptível. E a gente vai ver todos os casos de isomeria plana. Nós temos lá isomeria plana de cadeia, de posição, de função, metameria e tautomeria. É o que nós vamos abordar hoje na nossa aula. E posteriormente nós vamos tratar da isomeria espacial, pessoal. Isomeria espacial também chamada de estereoisomeria. Estereoisomeria. Aqui os isômeros são diferenciados pelas fórmulas espaciais. Temos dois tipos de isomeria espacial. Nós vamos falar da conhecidíssima isomeria geométrica, que é a mais abordada no Enem. E vamos falar também da isomeria ótica. Isomeria ótica, pessoal. Mas hoje nós vamos tratar, tá, de isomeria plana. Vamos fazer algumas questões e eu prometo que nas próximas aulas a gente vai fazer um exercício, porque é um dos assuntos que a gente precisa muito fazer questões, certo? Só se aprende isomeria fazendo questões. Perfeito, pessoal? Vou colocar aqui um órgão. Olha aqui, ó, mais uma vez a definição aqui, né? Então, falamos de isomeria. Isomeria é a propriedade, é uma propriedade belíssima da química em que compostos completamente diferentes
possuem a mesma forma molecular. Esses compostos diferentes com a mesma forma molecular são chamados de isômeros. Isômeros são compostos diferentes, ó, que possuem a mesma forma molecular. Eu coloquei aqui até um exemplo, ó, dizendo que esses dois compostos aqui são isômeros. Por que, professor, que você está dizendo que são isômeros? Olha só, eu não coloquei a fórmula, mas a fórmula molecular é a mesma, ó, C2H6O. Aqui, ó, C2H6O. Um é álcool e outro é éter, compostos completamente diferentes, até quimicamente diferentes, pessoal, porque são de funções diferentes. Mas eles têm algo em comum. Qual é o algo em comum? A mesma fórmula molecular. Os dois são representados por C2H6O, tá? Então, por isso que eles são isômeros. Aí a definição, portanto, são compostos diferentes que possuem a mesma fórmula molecular. Beleza? Para isso eu vou colocar um organograma aqui, ó, isomeria. Olha só a divisão dela de novo aqui, pessoal. Olha aí, ó. Olha como tá legal aqui, ó. E é bom aprender os sinônimos. Olha aí, ó. Primeiro, isomeria pode ser plana, que é o que nós vamos estudar hoje, certo? Plana, também chamada de constitucional. A isomeria plana é também chamada de constitucional. Ela se divide em isomeria plana, de cadeia, de posição, de compensação, função e tautomeria. Professor, mas essa compensação é um sinônimo, vamos aprender todos eles. E a isomeria espacial ou estereoisomeria, a isomeria chamada geométrica ou isomeria óptica, certo? Vamos lá? Então esses são os tipos de isomeria que nós vamos estudar, pessoal. Hoje particularmente, nós vamos trabalhar com a isomeria plana, também chamada de constitucional. Olha aí, mais um organograma, tá? Para fixar bem mesmo, ó. Isomeria, ó, compostos diferentes com a mesma forma molecular. Pode ser plana, vamos colocar plana, ou espacial, ó. A plana, cadeia, posição, função, metameria e tautomeria. A espacial, geométrica e ótica. Tá? Hoje nós vamos estudar essa primeira parte aqui, tá bom? Então aí está mais um organograma para ficar. É bom esses organogramas porque você fixa a ideia, né? Fixa a ideia. Vamos lá, meu povo? Aqui nós vamos ter o seguinte, olha só. Mais uma vez aqui nós vamos começar a falar agora da isomeria plana. Mas isomeria nós já sabemos que são compostos com propriedades diferentes, mas representados pela mesma forma molecular, né? O conceito já está batido. Compostos de mesma forma molecular, mas estrutura diferente. E é justamente essas estruturas diferentes que vai combinar com a isomeria plana. Isomeria plana também chamada de quê, pessoal? Constitucional, não esqueça disso. É aquela que ocorre quando a diferença entre os isômeros pode ser explicada observando-se apenas as estruturas, as formas estruturais planas, certo? Então vai diferenciar nas estruturas, na disposição dos átomos de carbono. Como por exemplo aqui, ó, ela pode ser o que? A isomeria plana, ó? Pode ser de cadeia, de posição, de função, metameria, tautomeria, certo? São esses 5 tipos. Pessoal, é fácil aprender, porque a diferença é que dá o nome da isomeria. Por exemplo, por que é chamada isomeria plana de cadeia? Porque as cadeias carbônicas são diferentes, mas a fórmula molecular é a mesma, por isso que são isômeros. Por que é chamada de isomeria plana de posição? Porque vai mudar a posição de alguma coisa. Função, as funções são diferentes, tá? Vai mudar as funções orgânicas, como nós vimos naquele exemplo anterior, tá? Entre um álcool e um éter. Metameria, que é um caso especial, a gente vai ver a mudança na posição de um heteroátomo, e a tautomeria, quando compostos em equilíbrio formam isômero. Nós vamos ver cada um separadamente agora, passo a passo. Tá? Vamos ver esses 5 tipos. E aí, entre um tipo e outro, está intercalado algumas questões que nós vamos abordar, exercício de classe, vamos colocar assim, tá? Como eu falei posteriormente, é que nós vamos trabalhar uma lista e eu vou fazer questão de comentar essa lista com vocês. Tudo bem? Pois vamos lá então, ó. Isomeria plana de cadeia, também chamada de núcleo, não? Também chamada de isomeria de núcleo. Cadeia ou núcleo? É aquela em que os isômeros têm cadeias ou núcleos diferentes. Pessoal, presta atenção nos exemplos. Ó, o primeiro exemplo aqui, ó, C4H10. Com a fórmula C4H10, eu posso ter esses dois compostos aqui, ó,
Olha aí, butano, o primeiro é o butano e o outro é o metilpropano. Ou seja, a isomeria plana, os compostos pertencem à mesma função orgânica. A função orgânica é a mesma, tá? Eles são hidrocarboneto. Mas o que é que mudou então? Foi a cadeia carbônica. Essa primeira aqui ela é normal, assim como eu. E essa aqui é ramificada, assim como algum de vocês, né? Tá normal e ramificada, beleza? Olha aí. Então está mudando a disposição dos átomos de carbono. Compostos de mesma função, da mesma forma molecular, por isso são isômeros, mas as estruturas são diferentes. Olha o outro exemplo. Com a fórmula C5H10, você tem aqui ó, um alceno, que é o penteno 1, e o ciclopentano. Então você tem um alceno e um ciclano. Professor, mas você disse que é a mesma função, e é, pessoal. Tá? Alceno e ciclano são hidrocarbonetos, são tipos diferentes de hidrocarboneto, mas a fórmula aqui é a mesma. Se você contar aqui, ó, vai dar C5H10 no penteno 1, C5H10 no ciclopentano. Então, eles são isômeros. E de que, professor? De cadeia. Por quê? Dois critérios. Ó. Essa primeira aqui é aberta, a outra é fechada. Outro critério, essa aqui é insaturada, a outra vai ser o quê? Saturada. Então nós temos o primeiro caso aí de isomeria plana de cadeia ou núcleo, compostos de mesma função orgânica, porém cadeias carbônicas diferentes. Vamos lá, vamos avançar. A outra agora, o segundo caso, que é a isomeria plana de posição. Como eu já falei para vocês, e o próprio nome está dizendo, vai mudar a posição de alguma coisa. Ó. Então é aquela que ocorre quando os isômeros têm a mesma cadeia carbônica, ou seja, a mesma função orgânica. A cadeia também não está diferenciando a cadeia, né? Mas difere na posição do grupo funcional ou de ligações, duplas ou triplas. Pessoal, só se mudar a posição de dupla ou de grupo funcional já altera o composto. Olha o primeiro exemplo. Você tem aqui C3H6O, onde você tem aqui representando propanol 1, propanol 2, mudança na posição da hidroxila, certo? Mudou a posição da hidroxila, mas a fórmula molecular é a mesma. Então a isomeria plana aí só pode ser de posição. Olha o segundo exemplo. C4H8, eu posso representar aqui o buteno 1 ou buteno 2. Observe que está mudando a posição da dupla. Alterou a posição da dupla ligação. Portanto, aí você tem um caso de isomeria plana de posição. Perfeito, pessoal? Isomeria plana de posição. Vamos fazer um exemplo aqui, ó, tá? Olha aí, ó, os compostos representados pelas estruturas a seguir são o quê? Ele está dizendo quimicamente diferente. Está errado a letra A, pessoal, porque quimicamente eles são iguais, é a mesma função orgânica. Ó. Tá, ó. Os dois são ácidos carboxílicos, então quimicamente não são diferentes. Isômeros funcionais, não, porque aí a função é a mesma, são ácidos carboxílicos. Então, pessoal, a resposta aqui só pode ser, ó, olha só, veja a posição desses ligantes. Tá? No primeiro caso do ácido fitálico, tá? Pode ver que até a constante de ionização dele muda. Ó. Mudou a posição, muda as propriedades. Ó. Pessoal, aí é posição 2, ou posição orto. Lembrado? Orto, meta e para. E o outro é posição 1, 4. Ó. De qualquer lado que você for, vai dar posição 4. Então você tem a posição para. Certo? Então está mudando a posição dos ligantes. A posição dos grupos funcionais, pessoal. Então, a isomeria só pode ser de posição. Não é fácil aí? É no visual mesmo. Você percebe que está mudando, alterando aí a posição do grupo funcional. Beleza? Então, vamos lá. Vamos agora para a isomeria plana de função ou funcional. Ó. Tá? Também chamada de isomeria funcional. É aquela em que ocorre quando os isômeros pertencem a funções químicas diferentes. Tá? É bom você aprender algumas duplas sertanejas. Por exemplo, álcool dá certo com éter, aldeído com cetona e ácido com éster. Mas vamos ver isso aí depois, né? Primeiro exemplo, C2H6O. Aqui você tem um álcool, que é hidroxila ligada a carbono saturado. Ó. E aqui você tem um éter, oxigênio entre carbono. Então, mas a fórmula molecular é a mesma, C2H6O. Por isso que eles são isômeros. E de função, porque está diferenciando na função orgânica, né? Pessoal, existe um exemplo clássico de isomeria funcional. É clássico porque é tradicional nos vestibulares. É esse aqui, ó.
Aí você tem três compostos, ó. Primeiro aqui você tem um álcool, o outro um éter, o oxigênio aqui entre carbono, e aqui hidroxila ligada a anel benzênico, que é um fenol. Então veja bem, pessoal. Os três compostos, a fórmula é a mesma, C7H8O, certo? Como vocês gostam de algumas frasinhas, né, ou de uma pronúncia diferente, vamos colocar aqui, C7H8O. Diga assim, olhe para o lado e diga aí para alguém que está perto de você, C7H8O. Com essa fórmula, pessoal, tá? Não vá perder tempo montando a fórmula. Aprenda logo esses três compostos, só pode ser esses três compostos. Um álcool, tá? Um álcool, um éter ou um fenol, né? Com a fórmula qual? C7H8O. C7H8O. Outros exemplos de isomeria de função, ó. Como eu falei, aldeído e cetona são funções diferentes. Aqui eu tenho um aldeído, que é o propanal, e aqui eu tenho uma cetona, que é a propanona. Mas eles têm algo em comum, ó. Os dois compostos são de funções orgânicas diferentes, mas apresentam a mesma fórmula molecular, que é C3H6O, certo? Então C3H6O pode estar representando um aldeído ou pode estar representando uma cetona. São funções orgânicas diferentes. Funções orgânicas diferentes. Assim como o quarto exemplo. No quarto exemplo você tem aqui um um ácido carboxílico e um éster. É o que eu falei para vocês, ó. Álcool dá certo com éter, aldeído dá certo com cetona, ácido carboxílico dá certo com éster. Pode ver que a fórmula é a mesma, a fórmula molecular é a mesma, mas são funções diferentes. Primeiro você tem o ácido propanóico, o outro você tem o etanoato de metila, não é montila, é metila, cuidado. Então entre um ácido e um éster, funções orgânicas diferentes, mas representado pela mesma fórmula molecular. É um caso clássico de isomeria de função. Vou aproveitar e fazer uma questãozinha aqui, ó. Olha aí. A respeito dos seguintes compostos pode-se afirmar. Pessoal, está na cara a resposta aí, né? Entre o composto 1 e 2, ó. O que é que está acontecendo aí? A resposta só pode ser isomeria de função. Por quê, professor? O primeiro você tem um ácido carboxílico, ó. No segundo você tem um éster. Então, mais um caso entre ácido e éster. Pode ver que a fórmula molecular é a mesma. Se você contar isto, com certeza já estão contando, né? Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então você tem C4H8O2. Tanto para o ácido carboxílico quanto para o éster. Certo? C4H8O2. Então, está diferenciando aí é a função orgânica. Funções orgânicas diferentes. Perfeito, meus amigos? Vamos lá. Olha aí. O que eu falei para vocês, né, naquela fórmula lá, C7H8O. Os compostos representados pelas estruturas, que é justamente, se você desmontar aí, ó. Pessoal, quimicamente iguais não, porque eles são funções diferentes. Se você verificar, o primeiro é um fenol, ó. Hidroxila ligado a anel benzênico. O segundo você tem um álcool, hidroxila em carbono saturado. E o terceiro você tem um éter. Então aí são funções orgânicas diferentes, mas a fórmula aí é a mesma. Foi a fórmula C7H8O. C7H8O. Então a resposta só pode ser isômeros funcionais. Então nós já estudamos isomeria plana de cadeia, de posição e de função. Vamos fechar aqui com as duas últimas, olha aí, ó. Que é a metameria ou isomeria de compensação. É bom aprender esse sinônimo, ó. Metameria, ó, também chamada de isomeria de compensação. É aquela em que os isômeros diferem, pessoal, pela posição de um heteroátomo na cadeia. Como eu sabia que alguém ia perguntar o que era heteroátomo, eu já coloquei aqui, ó. O que é um heteroátomo, pessoal? Olha aí como está bem legal, ó. Olha aí. Heteroátomo, átomo diferente de carbono localizado entre carbono. Então, se mudar a posição de um heteroátomo, é metameria. Professor, por que eu não posso chamar só de posição? Porque posição não tem heteroátomo, não. Lá, por exemplo, quando eu falei isomeria de posição, muda a dupla, muda a tripla, muda o grupo funcional. No caso lá, mudou a hidroxila. Hidroxila não é grupo funcional. Então, se houver a mudança exclusivamente na posição do heteroátomo, você tem um caso clássico de metameria, também chamada de isomeria de compensação. Não esqueça disso. Isomeria de compensação. Mudança na posição aí de um heteroátomo.
Perfeito, pessoal? Vamos lá. Olha aqui, vamos ver alguns exemplos. Ó, coloquei 3 exemplos aqui. Ó. O primeiro exemplo, você tem aqui C4, H10O, né? Tá, pode representar aqui, ó, esse éter ou esse outro éter. Professor, mas você disse que pode ser de um álcool. Pode, mas não é o caso aqui. Porque se for comparar um álcool com éter, aí não é isomeria, não é metameria. É de posição, é de função. Aqui, pessoal, comparando esses dois compostos, observe, ó, está mudando a posição do heteroátomo. Nesse caso aqui, o heteroátomo é o oxigênio, porque ele está entre carbonos, Então mudou a posição do heteroátomo, você tem um caso clássico aí de metameria. Segundo exemplo, eu tenho 2 aminas aqui, ó, 2 aminas. Pode ver que a fórmula é a mesma, tá? A fórmula molecular. C4H11N. C4H11N. Tanto para a primeira fórmula quanto para a segunda. Daí o que é que está mudando aqui, professor? Está mudando a posição do nitrogênio, que nesse caso aqui é um heteroátomo. Olha aí, ó, nesse caso a isomeria decorre da mudança na posição do heteroátomo nitrogênio. Então mudou, pessoal, a posição do nitrogênio, que é um heteroátomo, portanto, só pode ser a isomeria chamada de metameria. Qual é o sinônimo mesmo? Compensação. Metameria, a mesma coisa que isomeria de compensação. E essa palavra aparece constantemente, viu? Esses sinônimos. Olha o terceiro caso, eu tenho 2 ésteres. 2 ésteres, então não pode ser de função. Então observe que está mudando aqui a posição desse oxigênio. Tá? Aqui ele está mais distante, aqui está mais perto da extremidade. Então nesse caso, ó, olha aí, ó, é mais fácil enxergar o alongamento e encurtamento da cadeia carbônica, mas está mudando a posição dele, certo? Mudança na posição de um heteroátomo. Como é que é chamado, pessoal? Metameria ou isomeria de compensação. Vamos aproveitar e fazer uma questãozinha nesse caso aí. Olha aí, pessoal. Bem fácil, né? Só para entender mesmo, para fixar o conceito, né? A isomeria plana de isômeros de mesma função. Só que é a função diferente, pessoal, é justamente a isomeria de função e tautomeria, né, que a gente vai ver mais daqui a pouco. Mas posição, cadeia e metameria são compostos que pertencem à mesma função orgânica, mas estruturas diferentes. Sim, vamos lá de novo aqui, né? A isomeria plana de isômero de mesma função orgânica e com cadeia carbônica heterogênea denomina-se. Se a cadeia é heterogênea, é porque ela tem um heteroátomo, não é verdade? E se tem heteroátomo, só pode ser metameria. Professor, mas não tem metameria nas alternativas. Mas metameria é chamada de quê também, pessoal? Isomeria de compensação. Olha o sinônimo aparecendo aí, né? Metameria ou isomeria de compensação. É o caso clássico aí de isomeria plana. Veja que nós estamos estudando a isomeria plana. Depois a gente vai ver a isomeria espacial. Bom, então nós já vimos a isomeria plana de cadeia, de posição, de função, metameria. Está faltando só um caso que é justamente esse aqui, ó. Olha aí, pessoal. A tautomeria ou isomeria dinâmica. Olha outro sinônimo que você tem que aprender, viu? Metameria, não confunda metameria com tautomeria. Metameria é chamada de isomeria de compensação. Tautomeria é chamada de isomeria dinâmica. Por que essa palavra dinâmica? Vamos ver aqui. Ó. Existe um caso particular de isomeria em que os compostos ficam em equilíbrio dinâmico. Pessoal, é o único caso de isomeria que fala em equilíbrio. Então apareceu numa questão, falou em equilíbrio, está envolvendo isomeria, meu amigo, não pense 2 vezes, pode marcar a tautomeria, tá? Porque aqui, pessoal, é um composto vai se transformar no outro, através da migração de átomo de hidrogênio. Então eles vão coexistir. Coexistir significa existir ao mesmo tempo. Vão coexistir um equilíbrio, certo? E aí um se transforma no outro. Os casos mais comuns, né, os chamados exemplos clássicos de tautomeria, acontece, ó, entre um aldeído e um enol. A gente vai ver o exemplo do aldeído se transformando no enol e do enol se transformando em aldeído, através da migração de átomo de hidrogênio. E o outro caso clássico é entre cetona e enol. Professor, não lembro mais o que é o enol. Enol, pessoal, é quando a hidroxila está ligado a
a um carbono com dupla ligação. Por isso que esse eno aí, ó, certo? Não é álcool, né? Que álcool é hidroxila em carbono saturado. Para ser o enol, a hidroxila tem que estar ligada a um carbono com dupla. Então nós temos os equilíbrios aldoenólico e cetenólico. De antemão, já te digo logo que nos dois equilíbrios aí, o enol é sempre o composto mais instável. A palavra é instável. O que é instável, professor? Por exemplo, não que você faz uma reação, encontra um enol, automaticamente ele vai transformar em aldeído ou em enol, porque ele é muito instável. Então nós vamos conhecer agora esses dois exemplos. Olha só. Olha aí, pessoal. Primeiro exemplo, né? É o exemplo de tautomeria envolvendo agora aldeído com enol. Vamos lá. Aldeído. Você conhece o que é um aldeído. Está aqui. C-O-H. Tá? Aqui nós temos o etanal. Né? O etanal. E do outro lado você tem, ó, hidroxila em carbono com dupla, que é um enol. Enol. Por isso que fica o nome do equilíbrio aldoenólico. E por que eles são chamados de tautômeros, ou seja, sofrem tautomeria? Olha aqui o equilíbriozinho aqui, pessoal, olha aí. As duas setinhas aqui, ó. Mas vamos ver o que aconteceu. Nesse primeiro caso, esse hidrogênio do aldeído, ó, pode ver a setinha, ó, ele migrou para cá, ó, para o oxigênio. Tanto é que ele apareceu aqui, ó, formando a hidroxila. Pessoal, o oxigênio só faz duas ligações. Então, na hora que esse hidrogênio veio para cá, essa dupla teve que descer, ó. Para quê? Para também compensar o outro carbono que saiu o hidrogênio, para ficar com 4 ligações. Então, ocorreu a migração desse átomo de hidrogênio e a dupla veio para cá, né, para entre carbonos. Quando ocorreu esta mudança, ele se transformou de aldeído para um enol, virou esse composto. Pode observar, certo? Professor, pode ocorrer o contrário? Lógico que sim. O hidrogênio pode voltar, tá? Aqui, vou colocar aqui, o hidrogênio volta para a sua posição de origem e a dupla retorna para cá, ele se transforma em aldeído. Por isso que é um equilíbrio, certo? Equilíbrio, os compostos coexistem em um equilíbrio, um se transformando no outro através da migração de átomos de hidrogênio. Então você tem aí um caso clássico de tautomeria ou isomeria dinâmica. Tautomeria ou isomeria dinâmica entre um aldeído e um enol. Por isso que fica o equilíbrio, como é que é chamado, pessoal? Aldoenólico, certo? Mas se uma questão ia falando em equilíbrio, ou então colocar o exemplo com as duas setinhas, falar em isomeria, meu amigo pode marcar sem medo tautomeria. Então esse aqui nós vimos o caso, né, de aldeído com enol, mas tem um caso também de tautomeria envolvendo cetona com enol. Vamos conhecer, ó? Cetona com enol, olha aí, pessoal. Exemplo de tautomeria envolvendo aí cetona com enol. Cetona todo mundo conhece, né? Carbonila em carbono secundário, tá? C-O em carbono secundário. E mais uma vez aqui do outro lado, o enol, hidroxila em carbono com dupla. Por favor, não confunda enol com álcool. Álcool, a hidroxila tem carbono saturado, o enol em carbono com dupla. Como eu tenho aqui uma cetona e tenho um enol, você tem um exemplo clássico de um equilíbrio cetoenólico. Cetoenólico. Cetona se transformando em enol, enol se transformando em cetona. Certo? Vamos ver o que aconteceu. Mais uma vez, por que são entre cetona e enol são tautômeros? Tautômeros são substâncias que sofrem a tautomeria. Olha as duas setinhas do equilíbrio aqui mostrando, para dizer que eles estão coexistindo entre si, né? Existindo ao mesmo tempo. Vamos lá. Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha para a cetona, fixa teu olho aqui no hidrogênio. Esse hidrogênio migrou para cá, para o oxigênio. Professor, como é que você sabe disso? Olha aqui do outro lado, ó, ficou a hidroxila. Ó. Quando esse hidrogênio, pessoal, veio para cá, tá? Pode observar que a ligação da dupla, ó, foi para cá, ó. Foi para entre carbonos, para compensar, porque senão ia ficar só com 3 ligações. Ó. E a outra aqui, se eu deixasse a dupla com hidrogênio, o oxigênio estaria fazendo 3 ligações. Aí o oxigênio só faz 2. Então ocorreu aqui, tá, a migração desse átomo de hidrogênio, tá, e aqui a dupla retornou para cá. Portanto, aí nós temos aí um equilíbrio, veja que se transformou, né? De uma cetona se transformou em um enol. Professor, pode ocorrer o contrário, a volta? Lógico que sim, meu querido. Eles estão em equilíbrio, tá? Por exemplo, o hidrogênio, está aqui o hidrogênio. O hidrogênio pode voltar para a sua posição de origem. Se ele voltar para cá, essa ligação dupla vem para cá, para compensar o oxigênio, tá? Então,
E lembrando que nos dois equilíbrios, tanto no equilíbrio aldoenólico quanto no equilíbrio cetoenólico, você tem aí justamente o enol como sendo o composto mais instável. Professor, só são esses dois casos? Não, estou falando que são os chamados exemplos clássicos de tautomeria. Se tiver que cair em vestibular, pessoal, vem desses dois exemplos de tautomeria. Aldeído com enol ou então cetona com enol, formando justamente aí o equilíbrio aldoenólico ou cetoenólico. Aldoenólico ou cetoenólico. Beleza, meus amigos? Pois muito bem, pessoal, olha só. Nós estamos já chegando ao final dessa parte, da primeira parte da isomeria, né? Mais uma vez, só fazendo um resumo aqui. Que é mesmo isomeria? Propriedade em que compostos completamente diferentes são representados pela mesma fórmula molecular, certo? Como é que ela se divide? Isomeria plana e espacial, certo? Só lembrando que isomeria plana também é chamada de constitucional e a espacial chamada de estereoisomeria. Aí hoje nós estudamos a isomeria plana. Aí dividimos lá. Isomeria plana é estudada pelas estruturas, a diferença das estruturas. Isomeria plana, nós vimos isomeria plana de cadeia, onde as cadeias carbônicas são diferentes. Vimos também a isomeria plana de posição, muda a posição ou do grupo funcional ou de ligações. Isomeria plana de função ou funcional. Nesse caso, as funções orgânicas são diferentes, tá? E digo mais, né? Os casos clássicos, não estou dizendo que só são esses, nós vimos aqui entre álcool e éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico e éster. E a famosa fórmula C7H8O. C7H8O. Certo? Se você ensinar até o cachorro da casa de você vai dizer C7H8, ele vai fazer oh! Com certeza ele não vai errar a questão do Enem. Então, e aí vimos a metameria, também chamado de isomeria de compensação. Na tal da metameria ocorre a mudança na posição de um heteroátomo. E finalizamos justamente com a tautomeria ou isomeria dinâmica. Não pode esquecer esses sinônimos, tá? Tautomeria ou isomeria dinâmica. A metameria é chamada de isomeria de compensação. Então, os dois equilíbrios que nós estudamos: equilíbrio aldoenólico, que foi esse aqui, o aldoenólico, aldeído se transformando em enol, enol se transformando em aldeído, através da migração de átomo de hidrogênio. E vimos também, tá, o caso clássico entre cetona e enol, tá, o equilíbrio cetoenólico. Cetona se transformando em enol, enol se transformando em cetona. Pois muito bem. Então nós estamos finalizando nossa primeira parte, né, da aula, porque na segunda aula nós vamos trabalhar questões dessa aula, pessoal. Pode ter certeza que eu vou fazer muitas questões, tá? E vamos finalizar de uma forma positiva que nós conhecemos aqui. Olha aí, tá? Olha aí, olha a bolinha. Eu vou passar no Enem. Eu estou repetindo todas as minhas aulas até você se convencer que você vai ser aprovado no Enem, certo? Porque você é do cidadão. Aí o cidadão tem raça, certo? Tem história, meu povo, em vestibular, certo? Escola Cidadão Cidadã, ensinando ser e saber. E não esqueça, lógico, né, esse provérbio bíblico, né, que é uma certeza, né, é uma convicção que eu tenho também, né, de que tudo podemos naquele que nos fortalece, né. Eu gosto muito desse provérbio, né. Muitas vezes a gente está se sentindo assim um pouco para baixo, tudo. Na hora que eu me lembro desse provérbio, eu fico mais altivo, eu crio coragem de enfrentar os problemas. Por quê? Porque tem alguém olhando para a gente, pessoal, certo? E esse alguém, ó, é naquele que nos fortalece, certo? E é naquele com letra maiúscula. Então não desanime. Eu sei que está sendo difícil, é um ano muito difícil. Você pode até estar pensando assim: poxa, professor, logo no ano do meu Enem, do meu vestibular, acontece essa pandemia. Acho que tudo tem um propósito, pessoal, tá? É para você sair mais resistente, mais força dessa crise que nós estamos passando. Então acredite em Deus, certo? Primeiramente em Deus, tá bom? Então que Deus ilumine vocês rumo à sua aprovação. Então forte abraço do professor Jurandir, do tio Jurandir, do amigo Jurandir, certo? Pode contar comigo. Então forte abraço a todos, fiquem com Deus.